A BYD acaba de ultrapassar a Tesla em vendas globais de veículos elétricos e o carro mais barato deles custa apenas $10.000. Mas acredite, essa nem é a parte mais impressionante dessa história. Esse mesmo carro de $10.000 agora vem de fábrica com mais tecnologia de assistência ao motorista do que uma picape F-150 completamente equipada de última geração. Isso aconteceu porque em 2025 a BYD tomou uma decisão que chocou a indústria e tornou o seu sistema avançado de direção autônoma totalmente gratuito em toda a sua linha de veículos. Todos os modelos, todas as versões, do mais básico ao mais luxuoso, sem nenhum tipo de custo extra ou assinatura mensal. Uma empresa que a maioria dos motoristas no Ocidente nunca tinha ouvido falar há poucos anos hoje dita o ritmo do mercado global e está forçando a redução dos preços dos carros que você vai comprar no futuro. Das baterias de bolso aos veículos de luxo, esta é a história completa da ascensão da BYD. Muitos pensam que a BYD nasceu como uma montadora de automóveis comum, mas a realidade é completamente diferente. A empresa, cujo nome significa Build Your Dreams ou Construa Seus Sonhos, começou sua jornada no ano de 1995 como uma simples fabricante de baterias recarregáveis na cidade de Shenzhen, na China. Seu fundador, Wang Chuanfu, era um químico obstinado que começou o negócio com apenas $300.000 de capital inicial. Em uma fábrica modesta, ele e sua equipe começaram a fazer engenharia. Reversa na avançada tecnologia de baterias dos japoneses, conseguindo produzir componentes semelhantes por uma fração do custo original. A estratégia funcionou de forma avassaladora. No ano 2000, a BYD já ocupava o posto de maior fabricante mundial de baterias de níquel-cádmio. Em 2002, alcançou a liderança como a maior fornecedora de baterias de íon de lítio do planeta. Note bem que eles ainda não construíam carros. Eles estavam construindo o coração e os componentes internos de tudo o que um dia moveria a indústria automotiva moderna. O setor de automóveis só entrou no radar em 2003, quando a BYD adquiriu uma pequena montadora chinesa que estava à beira da falência chamada Sichuan Automobile, 5 anos depois, em 2008. O bilionário Warren Buffett, através da sua empresa Berkshire Hathaway, farejou o potencial do negócio e comprou 10% das ações da BYD por $232 milhões. Essa aposta parecia muito estranha e arriscada na época, mas se transformou em um dos investimentos mais lucrativos de toda a história automotiva. No seu pico em 2021, essa mesma participação de $232 milhões passou a valer mais de $8 bilhões. Mas o que torna a BYD fundamentalmente diferente de qualquer outra empresa de veículos elétricos que luta por espaço hoje em dia? A resposta está em uma estratégia rara, pois eles fabricam absolutamente tudo o que usam. A bateria, o motor elétrico, os chips semicondutores, os vidros, as chapas de aço e até mesmo a espuma dos bancos dos passageiros são de produção própria. Essa integração vertical é tão profunda e completa que, quando a cadeia de suprimentos global entrou em colapso total durante a pandemia, a BYD mal sentiu o golpe. Enquanto montadoras tradicionais ao redor do mundo fechavam suas linhas de montagem porque não conseguiam comprar microchips eletrônicos, a BYD operava normalmente. Pense no impacto prático disso, porque em 2021, quando a Ford precisava de semicondutores para suas picapes, seus executivos ligavam para fornecedores em Taiwan e ouviam que a lista de acesso era de 6 meses. Quando a BYD precisava de microchips, eles simplesmente ligavam para a sua própria subsidiária no pavilhão ao lado. Isso não é apenas uma pequena vantagem operacional de momento, isso é uma barreira estrutural gigantesca e um fosso competitivo que a concorrência leva décadas para conseguir igualar. E o pilar central dessa engenharia integrada atende pelo nome de bateria, Blade. Desenvolvida totalmente em casa e lançada no mercado em 2020, essa tecnologia mudou completamente as discussões sobre a segurança dos carros elétricos. As baterias de íon de lítio tradicionais utilizam células cilíndricas ou prismáticas complexas, que precisam ser empilhadas dentro de módulos que, por sua vez, vão dentro de um pacote de baterias maior. É uma estrutura pesada e cheia de camadas. A tecnologia Blade elimina a necessidade desses módulos. As células fontes e finas são encaixadas diretamente na estrutura final do pacote como lâminas organizadas em uma caixa. Isso aumenta a eficiência de espaço interno em impressionantes 50%, reduz drasticamente o peso e a complexidade de fabricação e, o mais importante, faz com que a bateria passe com folga no teste de perfuração por prego. Esse teste é considerado o benchmark de segurança mais brutal e destrutivo do mundo.
Durante o teste, a célula é perfurada por um prego de aço e não pode gerar chamas ou explodir. As células antigas utilizadas pela Tesla falharam feio nesse teste, mas a Blade da BYD passou sem registrar incêndio. Essa mesma bateria ultra segura hoje está presente em todo o portfólio da marca, desde o compacto Dolphin Mini de $10.000 até as plataformas de altíssimo luxo. Existe também um aspecto geopolítico pesado nessa trajetória que o Ocidente costuma destacar com frequência. O governo da China decretou que os veículos elétricos seriam uma indústria de estratégia nacional ainda no ano de 2009. Na prática, isso significou uma enxurrada de subsídios diretos, empréstimos com juros facilitados, isenções fiscais agressivas e a garantia de acesso ao gigantesco mercado interno para empresas locais. Pioneiras como a BYD, analistas e políticos em Washington apontam para esse fato para argumentar que os custos de produção da marca são artificialmente baixos devido ao suporte estatal. E isso é parcialmente verdade. Mas também há um fato comprovado que a BYD já opera com lucros sólidos e independentes, sem depender de subsídios governamentais há vários anos consecutivos. Sua eficiência fabril e seus robôs de automação são de nível mundial por qualquer métrica independente. Os subsídios ajudaram a BYD a sobreviver e pavimentar o caminho nos anos difíceis do início, mas foi a engenharia de ponta que garantiu sua dominância de mercado, que os números de vendas recentes simplesmente quebram qualquer lógica anterior da indústria automotiva. Em 2024, a BYD comercializou 1.760.000 carros elétricos puros, além de 3.400.000 veículos no balanço total, somando os seus modelos híbridos plug-in. Isso representou um crescimento explosivo de 41% em relação ao ano anterior. A receita total da empresa atingiu a marca histórica de $107 bilhões, gerando um lucro líquido limpo de $5 bilhões e 600 milhões. Para que você entenda o tamanho do abismo competitivo no mesmo período, a divisão de veículos elétricos da Ford registrou um prejuízo amargo de $5 bilhões, enquanto a GM queimou estimados $2,5 bilhões em suas operações focadas em elétricos. São duas trajetórias apontadas para direções opostas, e essa distância cresce a cada trimestre. E a velocidade de inovação deles continua em ritmo acelerado. No início de 2025, a BYD lançou globalmente os seus novos modelos Han-L e Tang-L, trazendo consigo o anúncio do sistema de condução autônoma, chamado God's Eye, ou Olho de Deus. O grande choque foi o anúncio de que esse pacote de direção assistida avançada passaria a vir de fábrica em absolutamente todos os carros vendidos pela marca, independentemente do preço, sem nenhuma taxa extra. Estamos falando de controles, de cruzeiro adaptativo em todas as velocidades, assistente ativo de centralização de faixa, sistemas de estacionamento totalmente autônomo e assistente de condução em estradas de alta velocidade. Recursos premium pelos quais as montadoras tradicionais cobram adicionais que variam de $3 a $15 mil, a BYD colocou de graça em um carro popular. O impacto na indústria foi tão forte que o próprio Elon Musk comentou publicamente na rede social X, classificando a novidade como impressionante. No primeiro trimestre de 2025, a BYD atingiu o volume de 419 mil carros elétricos puros vendidos mundialmente, registrando uma alta de 59%. Para efeitos de comparação, todo o mercado de veículos elétricos, somado nos Estados Unidos, vendeu cerca de 350 mil carros no mesmo período de 3 meses. Deixe esse dado ecoar na sua mente por um momento. Uma única empresa vendeu mais carros elétricos em um trimestre do que todas as marcas juntas operando na América do Norte. Isso supera a soma de todas as vendas da Tesla, Ford Lightning, Chevrolet, Silverado Elétrica, Rivian, Lucid, Hyundai e Kia, combinadas em solo americano. Em março de 2025, a revelação da nova plataforma tecnológica Super E elevou o patamar da disputa a um nível quase inacreditável. Eles apresentaram ao mundo um sistema de carregamento ultra rápido, capaz de injetar 400 km de autonomia na bateria com apenas 5 minutos de conexão na tomada. Não estamos falando de um teste controlado dentro de um laboratório fechado, pois é uma aplicação para o mundo real. O sedã Han-L, construído sobre essa nova arquitetura, é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos. O sistema elétrico trabalha com uma tensão brutal de 1000 volts
e corrente de 1000 amperes, especificações técnicas que a infraestrutura de carregadores rápidos no Ocidente atual não tem a menor capacidade de suportar. Para dar suporte a posto UI, a meta da BYD é instalar 4.000 estações de recarga com essa tecnologia de ultrafluxo pela China até o final de 2025. Enquanto isso, marcas tradicionais americanas enfrentam dificuldades técnicas básicas, como recalls complexos de software de gerenciamento e perdas severas de autonomia de bateria durante os meses rigorosos de inverno. A enorme distância tecnológica atual não é fruto do acaso ou de engenheiros preguiçosos nas marcas ocidentais. Ela é o resultado direto de uma década inteira de investimentos massivos e compostos que as montadoras tradicionais deixaram de fazer nos anos 2000, enquanto focavam em extrair lucros de motores a combustão antigos. O compacto Dolphin Mini, conhecido na China como Seagull, é vendido em seu mercado doméstico por cerca de 69.800 yuanes. Na conversão direta, isso equivale a pouco menos de 10 mil dólares americanos. Por esse valor, o motorista recebe um veículo com 300 km de autonomia real, uma central multimídia moderna com tela giratória, sensores de estacionamento e um visual urbano muito bem resolvido. Um desmonte técnico detalhado realizado por analistas do banco suíço UBS revelou que o custo real de fabricação desse veículo pela BYD é 35% menor do que o custo de produção de qualquer modelo compacto equivalente produzido pela Volkswagen na Europa. Diante desse cenário, a BYD avança firme em sua expansão global, já operando em mais de 70 países diferentes. Na Europa, o volume de vendas acendeu o sinal de alerta máximo nas sedes das grandes montadoras. A Volkswagen, maior símbolo industrial europeu, anunciou planos de fechamento de fábricas históricas em solo alemão pela primeira vez em toda a sua existência. Para tentar frear a invasão à União Europeia, aprovou a aplicação de tarifas alfandegárias extras de até 35% sobre os carros elétricos vindos da China. A resposta estratégica da BYD foi imediata e agressiva, pois iniciaram a construção de uma mega fábrica própria na Hungria para produzir seus carros diretamente em solo europeu, contornando completamente o muro de tarifas. No mercado latino-americano, o movimento é parecido. No Brasil, eles assumiram o controle do grande complexo industrial que pertencia à Ford em Camaçari, na Bahia, para iniciar a produção local. No México, avançam na construção de uma planta de montagem gigante. Essa fábrica em solo mexicano tira o sono dos executivos em Detroit, pois abre a possibilidade técnica da BYD introduzir seus carros no mercado dos Estados Unidos, utilizando as regras de livre comércio do acordo USMCA, o que permitiria desviar da tarifa de importação de 100% estabelecida por Washington para veículos vindos diretamente da China. A presença tecnológica da BYD no mercado global é tão profunda que ela já está infiltrada na cadeia de suprimentos dos carros que o Ocidente dirige todos os dias, sem que a maioria das pessoas perceba. Eles possuem uma joint venture ativa. Com a Toyota na Ásia para o desenvolvimento de sedãs elétricos, colaboram de perto com o grupo Stellantis no compartilhamento de plataformas modulares e fornecem suas baterias Blade de alta segurança para equipar modelos da própria Toyota, da Ford e de outras montadoras tradicionais. O muro de proteção criado pela política internacional é muito mais frágil e permeável do que parece à primeira vista. Para os segmentos de maior poder aquisitivo e uso fora de estrada, a marca lançou a divisão Fangchengbao, focada em utilitários elétricos de tração pesada com uma picape híbrida chamada BYD Shark, que rapidamente se transformou em um fenômeno de vendas em mercados selecionados. Mas o ápice do mostruário de capacidade de engenharia da marca se concentra na sua divisão de super luxo chamada Yangwang. O modelo super esportivo Yangwang U9 conta com uma potência brutal de mais de 1.100 cavalos distribuída em 4 motores elétricos independentes. O controle de torque enviado para cada roda é tão milimétrico e rápido que o veículo consegue literalmente pular do chão com as 4 rodas no ar simultaneamente, durante demonstrações em palcos utilizando um sistema hidráulico inteligente batizado de Jesus Chess. Além dele, o SUV de grande porte Yangwang U8 é capaz de continuar rodando em velocidade segura, mesmo se um dos pneus explodir totalmente em movimento, mantendo o equilíbrio nas 3 rodas restantes. Ele também consegue realizar giros completos.
de 360 graus sobre o próprio eixo, sem sair do lugar, como se fosse um tanque de guerra na areia ou no asfalto, e possui vedação estrutural que permite ao carro flutuar na água por curtos períodos de tempo para navegar em segurança, em situações extremas de enchentes repentinas. Não estamos lidando com imagens conceituais geradas por computador, pois são recursos de engenharia real, testados exaustivamente e documentados em vídeo para o mundo inteiro ver. No fim das contas, a expansão agressiva da BYD está redefinindo os rumos de toda a mobilidade global. O carro elétrico moderno, tecnológico e acessível na faixa dos 25 mil dólares, que parecia um objetivo distante para o final da década, virou uma realidade imediata nos dias de hoje, porque as montadoras ocidentais foram encurraladas e obrigadas a cortar suas margens de lucro para não perderem mercado por completo. Os impostos e barreiras governamentais servem apenas para comprar um tempo precioso para as marcas tradicionais tentarem se reestruturar. A grande dúvida é se elas vão aproveitar essa janela para fechar a distância tecnológica ou apenas para atrasar o impacto inevitável da transformação industrial. Em 2024, o fundador da BYD declarou abertamente que a sua meta final nunca foi ser a maior montadora de carros dentro da China, mas sim ocupar o posto de maior potência automotiva do planeta Terra. Há 5 anos, muitos tratavam essa frase como mera arrogância de um competidor asiático. Hoje em dia, isso parece apenas um cronograma sendo cumprido à risca. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.